Bem-vindas e bem-vindos a esse curso de Processo Civil Recursos. Eu sou Liana Cirne Lins, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Direito Público, mestra em Instituições Jurídico-Políticas e espero que a partir de agora, toda terça-feira, a gente tenha um encontro marcado aqui no meu canal no YouTube. Nossa primeira aula é sobre ordem dos processos nos tribunais. Os processos chegam nos tribunais por meio de remessa necessária, ações de competência originária dos tribunais e por meio de recursos. Nos três casos, eles vão ter o procedimento disciplinado pelos artigos 929 e seguintes do Código de Processo Civil. Registrados os autos, a distribuição deve ser imediata e imediata também deve ser a conclusão ao relator, que tem prazo impróprio de 30 dias para elaborar o voto e devolver os autos à Secretaria. O parágrafo único do artigo 930 estabelece a prevenção do relator para os recursos subsequentes interpostos no mesmo processo ou em processos conexos. Atenção, porque essa prevenção é para o relator e é uma prevenção que corresponde a uma competência funcional, portanto, absoluta. O artigo 932 estabelece os poderes do relator no processo nos tribunais. Além de dirigir e ordenar o processo, julgar o pedido de tutela antecipada, inadmitir o recurso que não tenha preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal, que nós vamos estudar nas aulas de Teoria Geral dos Recursos, além de determinar a intimação do Ministério Público nos casos em que essa for necessária, e de julgar o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, o relator tem importantes poderes atípicos de julgar o mérito do recurso. Os incisos 4 e 5 do artigo 932 correspondem a efeito autorizativo ou impeditivo dos precedentes e, por isso, para que o relator possa julgar de modo unipessoal o mérito recursal, seja para lhe dar provimento, seja para lhe negar provimento, a decisão tem que estar assentada num precedente. Por isso, o inciso 4 determina que incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, a acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitivas ou de assunção de competência. Com base nos mesmos precedentes, fica o relator autorizado, no inciso 5, a dar provimento ao recurso de modo unipessoal. Mas atenção, porque nesse caso, para não haver violação do princípio do contraditório, é necessário que o recorrido seja intimado a se manifestar antes da decisão do relator. O parágrafo único do artigo 932 estabelece o importante dever geral de sanabilidade dos recursos, cujo propósito é combater a chamada jurisprudência defensiva. Nos termos desse parágrafo, o relator tem o dever de intimar o recorrente para sanar eventual vício formal antes de inadmitir o recurso. A doutrina debate se esse dever se aplica a todas as hipóteses, entendendo que no caso de vícios de fundamentação, que nós vamos estudar na aula de Teoria Geral dos Recursos, não seria aplicável o dever de sanabilidade. Entretanto, a interpretação mais prudente é aquela que impõe ao relator o dever de intimar o recorrente em qualquer caso antes de inadmitir o recurso. Com a devolução do processo pelo relator à Secretaria do Tribunal, o presidente designará dia para julgamento, havendo a partir daí a inclusão do processo em pauta. Sem a inclusão em pauta, há violação do devido processo legal, uma vez que a intimação das partes para participar da sessão de julgamento depende da inclusão em pauta. Consequentemente, a possibilidade de realizar sustentação oral, entre outras garantias. A sustentação oral está prevista no artigo 937
Depois que o relator apresenta as suas razões, a palavra é passada para o recorrente, para o recorrido e para o Ministério Público nos casos da sua intervenção pelo prazo improrrogável de 15 minutos. A sustentação oral está prevista para os recursos de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. No caso da sustentação oral no agravo de instrumento, nós temos uma certa perplexidade, porque o legislador fez a previsão de sustentação oral nas hipóteses do agravo de instrumento interposto contra decisões acerca de tutela provisória e deixou de fora a previsão de sustentação oral para os agravos de instrumento interpostos contra decisões que julgaram antecipadamente de modo parcial o mérito, ou seja, as decisões previstas no artigo 356. Não faz sentido, uma vez que a decisão em tutela provisória é uma decisão que não é marcada pela definitividade, diferentemente do que se dá nas decisões do 356. Lá, as decisões são definitivas, embora parciais, e é por essa razão que a doutrina traça tantas equiparações entre esse agravo de instrumento interposto contra as decisões do 356 e o recurso de apelação, porque, embora parcial a decisão, ela esgotou a cognição e é marcada pela definitividade. No caso do incidente de resolução de demandas repetitivas, a lei fez previsão de sustentação oral, não somente para as partes e para o Ministério Público, mas também para os amici curiae, os amigos da corte, e ampliou o prazo da sustentação oral para todos, uma vez que a decisão em sede de RDR não apenas é constitutiva de precedentes, mas também tem grande relevância para a coletividade. Finalmente, é importante dizer que a sustentação oral estabelece uma ordem de preferência na sessão de julgamento e que dentro desse regime de preferência, ressalvadas as preferências legais e regimentais, está a preferência das advogadas, gestantes, lactantes ou adotantes na realização da sustentação oral. Para tratarmos da proclamação do resultado, antes precisamos entender a diferença entre voto, julgamento, acórdão e ementa. Voto é a manifestação individual do julgador. Julgamento é o resultado dos votos vencedores e vencidos. Acórdão é a materialização do julgamento reduzido a escrito. E ementa é a síntese do que foi julgado. Dito isso, vejamos o que prevê o artigo 941, que determina que o presidente proclamará o resultado após proferidos os votos, cabendo ao relator a elaboração do acórdão, salvo se o relator tiver sido vencido. Nesse caso, a elaboração do acórdão cabe ao juiz que abriu a divergência, aquele que proferiu o primeiro voto divergente. O artigo 941 tem duas novidades importantes. A primeira é a possibilidade do julgador mudar o seu voto até a proclamação do resultado. A segunda é a necessidade do voto vencido compor o acórdão, inclusive para fins de pré-questionamento, sob pena de nulidade. Finalmente, o artigo 942 estabelece uma técnica de julgamento ampliado no caso do julgamento não unânime do recurso de apelação, da ação rescisória que teve como resultado a rescisão da sentença e do agravo de instrumento que teve como resultado a reforma da decisão parcial de mérito. Nessas hipóteses, o julgamento prossegue, não há encerramento da sessão de julgamento e não há sequer proclamação do resultado. O resultado somente será proclamado depois que o julgamento for estendido com a presença de outros julgadores em número suficiente para mudar o resultado inicial provisório. É assegurado, nesse caso, a realização de nova sustentação oral
para os julgadores que não estavam presentes no primeiro momento, sendo possibilitado também que os julgadores que já se manifestaram anteriormente mudem de posição por ocasião do julgamento estendido. Espero que tenham gostado, deixem as suas dúvidas e comentários e nós nos encontramos para a próxima aula de Teoria Geral dos Recursos.